Minhas queridas e meus queridos, professor Basílio, e eu gostaria de dar uma aula sobre a Revolução Inglesa, um importante processo histórico que acontece no século XVII, mais especificamente entre os anos de 1640 e 1689, ou seja, um longo processo, muitos anos de revolução. Você pode estar me perguntando, mas eu preciso saber o ano? Não precisa. Você não precisa decorar a data. Mas é importante, eu sempre coloco as datas na lousa para que a gente consiga se situar no tempo, para que a gente consiga entender que alguns eventos vêm antes e outros vêm depois. Falar que algo vem antes ou depois não significa que estamos evoluindo, nem que estamos decaindo. Não existe evolução ou queda, mas fundamentalmente existe um processo histórico. É importante a gente entender que as coisas estão articuladas. A Revolução Inglesa foi uma guerra civil, ou seja, todo mundo contra todo mundo. E isso acontece na Inglaterra por razões bem específicas. A gente precisa saber o que é esta Inglaterra antes da Revolução. A Inglaterra é um estado que se consolida o absolutismo. Henrique VIII, um rei que manda em todo o território da Inglaterra. Ele tem o poder absoluto. O cara é tão poderoso que ele brigou com o Papa. Ele criou uma igreja da Inglaterra chamada Igreja Anglicana. O poder do rei era absoluto. Este Henrique VIII vai passar o trono para sua filha, Elizabeth, a primeira. Não essa que ainda é rainha da Inglaterra, mas a primeira rainha Elizabeth. E o que Elizabeth faz? Expande o comércio. A burguesia se fortalece. E até mesmo os setores da nobreza, proprietários de muitas terras, começam a entrar nesse esquema do comércio. Ao invés de plantar batata, ao invés de plantar trigo, o pessoal vai criar ovelha nas suas terras. E sabe por quê? Porque da ovelha se tira a lã. E a lã é uma mercadoria muito importante para fazer tecidos. A Inglaterra está passando por transformações. A burguesia e setores da nobreza estão juntos. Os trabalhadores estão na cidade, os camponeses foram expulsos do campo e estão nas cidades tentando ali sobreviver. O que é importante para nós? A Elizabeth morreu e não deixou filhos. Então quem vai assumir o trono da Inglaterra é um primo de uma outra dinastia, de uma outra família, de um outro pedacinho da família. E qual que é o problema? O problema é que esse rei começa a querer mandar fortemente na Inglaterra, começa a tentar cortar as liberdades que alguns grupos têm e mais do que isso, este rei é católico. Enquanto que havia crescido na Inglaterra é o protestantismo. O que é isso? Reforma protestante, uma nova religião, uma nova forma de enxergar o cristianismo. Então olha o problema, se liga no problema. Um rei católico e uma sociedade, uma burguesia, muitos trabalhadores e alguns nobres protestantes. Se você quiser substituir o protestantes por evangélicos, você pode. As igrejas evangélicas que temos até hoje são herdeiras deste movimento protestante. Então olha que interessante, um rei católico e uma sociedade evangélica. Formas diferentes de enxergar o culto, formas diferentes de enxergar a religião. Mas essa não é somente uma guerra religiosa, é também uma guerra política. Porque o rei quer mandar em tudo sozinho, mas a burguesia e a nobreza querem limitar o poder desse rei. E querem limitar o poder desse rei por meio de uma instituição chamada parlamento. O que é parlamento? Explico para vocês. É uma reunião de várias pessoas eleitas pela população que querem fazer as leis da Inglaterra. Então olha só que interessante, um rei quer mandar em tudo e uma galera quer pegar este poder de fazer as leis. O que vai acontecer? Briga. Então ó, é uma briga religiosa, católicos contra protestantes. De um rei absoluto contra um parlamento que quer limitar os poderes desse rei. E ao mesmo tempo é um conflito econômico. De um rei e de uma nobreza tradicional
e de uma galera que já está querendo viver do comércio, viver das trocas. Pessoal, são vários conflitos que vão acontecendo, que vão culminar, vão dar início a uma guerra civil. De um lado, o rei absolutista católico contra os puritanos. Os puritanos é o nome que os ingleses usam para os protestantes, para os evangélicos. E esses puritanos representam alguns grupos: a burguesia, a nobreza e também os trabalhadores. A Inglaterra vai passar por uma guerra civil. Todos contra todos. Perceba, esta guerra civil ela tem uma forte conotação religiosa. As pessoas vão brigar e o grande mote desta briga será a religião. Qual é o resultado desta guerra civil? O rei vai perder. O rei perde a guerra. E sabe o que acontece com o rei da Inglaterra, que era visto como alguém escolhido pelo próprio Deus? Vamos ver, vai acontecer isso aqui. Vamos interpretar essa imagem? Nós vemos aqui um homem com um machado. Vemos aqui ao fundo várias pessoas como espectadores. E temos aqui um homem deitado, mas perceba, o machado já atravessou sua cabeça. O rei foi morto. Aquele que havia sido escolhido por Deus, era essa a tradição, a cultura na Inglaterra, ele foi sentenciado à morte. E perceba, é um movimento de forte conotação religiosa. Os puritanos, os protestantes, esses que venceram a guerra, vão falar: Deus puniu o rei. Mataram o rei. O rei se tornou absoluto e foi sentenciado à morte. Você vai me perguntar, mas e agora? Se o rei está morto, quem é que vai mandar na Inglaterra? Eu explico para vocês. Quem vai mandar na Inglaterra é esta instituição que se chama parlamento. Uma instituição de homens eleitos e uma instituição muito influenciada pela burguesia. A Inglaterra vai se transformar então em uma monarquia parlamentar. Você vai entender isso e a Inglaterra é desta forma até os dias de hoje. O parlamento vai chamar outra pessoa para ser rei. Você vai falar, não estou entendendo nada. Matou um rei e vai chamar outro cara para ser rei? Sim. Só que agora, este homem que é chamado para ser rei, ele já não tem mais poder. Ele já não decide mais as coisas, ele não faz mais as leis, ele não cria os impostos e ele não controla o exército. Você falou, ué, mas se o rei não faz nada, por que ele é rei? Porque ele vai ser uma figura simbólica. Ele vai tomar chá, ele vai aparecer nas reuniões, ele vai representar a Inglaterra. Mas as decisões políticas estão com o parlamento. O parlamento é que decide, o parlamento é que faz as leis. Muito importante a gente perceber isso, uma mudança está acontecendo na Europa. E uma mudança muito influenciada pelas ideias protestantes, pelas ideias do João Calvino, a ideia de que Deus predestina, escolhe as pessoas. E além disso, um novo tempo controlado pela burguesia. Os valores da burguesia vão chegar ao poder na Inglaterra. Este parlamento vai valorizar principalmente os direitos individuais. A ideia de um governo representativo. Perceba, o governo na Inglaterra já não vai ser mais visto como determinado por Deus. O governo da Inglaterra vai ser visto como uma escolha dos seres humanos. Não só dos seres humanos, mas especialmente dos homens. Os homens é que terão direito ao voto. E claramente, nesse momento, ainda os homens que têm condições econômicas. As pessoas vão votar nos seus representantes, que estarão lá no parlamento votando e decidindo as coisas. Perceba, governo representativo. Eu escolho quem me representa. Eu escolho alguém para ocupar o poder de acordo com a minha vontade individual. E além disso,
esta monarquia parlamentar valoriza direitos individuais. Direito à expressão, então eu posso falar, eu, indivíduo, posso falar o que bem entender. Direito de ir e vir. Direito de ter a minha propriedade privada. Esta burguesia e este princípio, essas ideias do liberalismo político serão um elemento fundamental até os nossos dias. Essa ideia de que o governo deve ser escolhido e deve representar a população. A ideia de que todos os indivíduos têm certos direitos individuais fundamentais. É isso que está nascendo na Inglaterra e não por acaso a Inglaterra vai ser o país pioneiro, o primeiro país a experimentar um fenômeno chamado Revolução Industrial, importantes mudanças econômicas. Mas pessoal, antes da gente resumir essa aula, eu queria destacar uma coisa muito importante. Você está vendo esta imagem aqui? Isso aqui é uma iconografia, é um desenho, é um registro histórico que foi feito mais ou menos na época da Revolução Inglesa. Perceba, toda a imagem é também um documento histórico. A gente pode estudar a história, compreender a história a partir de documentos. É assim que a história é escrita. Mas é muito importante a gente pensar que todo documento, todo registro apresenta um ponto de vista. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa representação aqui, ela foi feita pelo ponto de vista de quem? Daqueles que ganharam a Revolução Inglesa ou daqueles que perderam? Será que isso daqui representa o ponto de vista daqueles que mataram o rei? Ou, por exemplo, da família do rei que foi morto? Perceba, todo documento ele apresenta um olhar. Nós temos aqui uma representação. Não quer dizer que o evento foi assim, mas foi dessa forma que aquela história foi escrita. Vamos pensar uma coisa, a gente não tem uma máquina do tempo para ir lá em 1640 e saber como é que aquilo aconteceu de fato. Mas a gente tem contato com esse passado por meio de representações, por meio de construções, por meio de ideias e imagens, que claramente mostram uma perspectiva sobre aquele passado. Então, para a gente resumir brevemente, vimos aqui a Revolução Inglesa, como é que uma grande guerra civil na Inglaterra pôs fim ao absolutismo e construiu uma monarquia parlamentar, talvez uma das primeiras experiências liberais. Liberal tem a ver com liberdade, uma série de liberdades para os indivíduos, para as pessoas. Vou deixar agora vocês tirarem uma foto da lousa para fazerem os seus registros. Um forte abraço e um excelente estudo!